Bora resolver um desafio técnico comigo? Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, eu sou um desenvolvedor de software pleno e hoje eu tô aqui para resolver o desafio do PicPay junto com vocês. Bora nessa? Bom, agora eu já tô aqui na página do desafio que a gente vai resolver e vamos fazer um overview. O desafio ele fica no próprio GitHub do PicPay, então quem quiser abrir para dar uma olhada, vai estar na descrição desse vídeo o link. Então aqui tem alguns avisos para quem está participando do processo seletivo. Como não é o nosso caso, eu vou pular lá para baixo onde especifica o projeto. Então aqui, nós vamos desenvolver o PicPay simplificado, que é uma plataforma de pagamentos. Nela vai ser possível a gente depositar e também realizar transferência entre os usuários. E com relação aos usuários, nós teremos dois tipos, os comuns e os lojistas. Um pouquinho mais abaixo a gente tem os requisitos, então algumas regras que a gente vai desenvolver no nosso projeto. Para cada tipo de usuário, a gente tem que salvar o nome completo, o CPF, o e-mail e a senha. Sendo que o CPF e o e-mail eles serão únicos, então não poderão ter dois usuários com o mesmo CPF nem com o mesmo e-mail. Os usuários podem enviar transferências para lojistas e também para usuários. Os lojistas eles só recebem transferências, eles não mandam para ninguém. A gente tem que validar se o usuário tem saldo antes de realizar a transferência e antes de finalizar a gente deve consultar um serviço autorizador para ver se está disponível a transferência naquele momento. A operação de transferência ela vai ser uma transação, então caso ocorra qualquer erro durante o processamento, a gente pode fazer o rollback da informação, e no envio do pagamento a gente deve disparar uma notificação para os usuários. Então a gente também vai trabalhar com serviços de notificação externa. E esse serviço ele deve ser RESTful. Aqui eles dão alguma sugestão de endpoint para transferência, e eles dizem que durante o processo seletivo deles não será avaliado alguns itens como front-end, a API de criação do lojista e do usuário. Mas aqui para nós vamos desenvolver todas essas funcionalidades, menos o front-end. Nós vamos focar na parte de back-end. Tranquilo? Esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos criar todo o cadastro de usuário e de lojista. Na segunda parte, nós vamos realizar as transferências e validar as regras de negócio. Na terceira parte, nós vamos fazer a comunicação com Kafka para envio de notificações, simulando um envio de notificações assíncrono. E na quarta parte, nós vamos criar testes unitários e a documentação da nossa API. Bora lá? Então, beleza, agora chegou a hora de a gente iniciar o nosso projeto. Eu já estou aqui no site do Spring, no start.spring.io, para a gente criar o nosso projeto. Vai ser um Maven, Java, na última versão estável do Spring, a 3.3.2. Se no momento que você estiver criando já tiver outra versão estável, pode utilizar. Vou mudar aqui o pacote. E o nome do meu artefato vai ser PicPay simplificado. Vai ser um jar Java 21. Agora nós vamos adicionar as dependências. Para esse projeto a gente vai utilizar o Spring Web, o Spring Data JPA, a dependência do Postgres, que será o nosso banco relacional, e também o Spring Data Validation. Então, vou procurar aqui o Bean Validation. Vocês podem clicar aqui para gerar o projeto de vocês e importar na IDE. Eu vou fazer isso e eu já volto. Beleza, já com o meu projeto importado aqui na IDE, o projeto está em branco, só temos aqui a classe de inicialização. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser renomear o arquivo de Application Properties para Application YAML, porque eu prefiro trabalhar nesse formato. E eu já vou colar aqui algumas configurações que agora a gente vai conversar sobre elas. Então, só o name da minha aplicação, que já tinha, e a comunicação com o banco de dados. Por enquanto, são essas as configurações. Então, aqui eu passo um data source dizendo qual é o URL, o usuário e a senha do banco. Então, eu já criei esse database lá no meu Postgres. Se vocês ainda não criaram, então, criem um database e aqui vocês alterem para a senha do usuário de vocês. E aqui as configurações do Hibernate. Então, eu deixei ele criando a estrutura automaticamente e eu disse qual é o dialeto do Postgres. Com relação às configurações, é isso. Nós podemos até iniciar aqui o projeto, só para ver se não está dando nenhum erro. Então, beleza. Projeto iniciado, sem problemas, podemos seguir. Vou parar ele aqui por enquanto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar a modelar os nossos dados. Então, eu vou criar um novo pacote, que eu vou chamar de domain, que vai ser minha camada de domínio, e eu vou criar aqui dentro a classe usuário, que vai ser a nossa entidade que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Para a classe de usuário, eu vou definir aqui que ele vai ter um UID, que eu vou chamar de ID. Eu tenho o string nome. Eu vou ter também um string CPF, um string e-mail
e a string da senha. A gente tem que salvar também qual é o tipo de usuário. Então, para isso, aqui dentro eu vou criar um enum, vou chamar de tipo usuário, que vai ser um enum, e eu vou ter aqui as duas opções. Então, vai ser ou usuário ou lojista, só para eu já ter as possibilidades mapeadas. Posso fechar aqui, a nossa classe é só isso, e aqui eu vou colocar, então, a referência para o tipo de usuário também. A gente pode até deixar só como tipo. Beleza. Agora eu vou criar os construtores com parâmetro e sem parâmetros. Aqui no construtor com parâmetros eu vou tirar o ID. Na hora de a gente construir com parâmetros nós não vamos utilizar o ID. E eu vou gerar também os getters e setters. Fechou, nossa classe está modelada. Falta a gente fazer as configurações do JPA. Então eu vou colocar aqui que é uma entidade e que é uma table que eu vou chamar de usuários. Então lá no meu banco de dados vai ser chamado usuários. Aqui eu vou começar então a configurar os meus atributos. Então vai ser um ID, generated value, que eu vou passar a estratégia de UUID e vou dizer que é uma column também. A mesma coisa aqui para o nome, que eu não preciso passar o name, mas eu vou passar um length de 150 e nullable como false, então o nome é obrigatório. Aqui para o CPF é a mesma coisa, então o nullable de false. E a constraint unique como true, nesse caso. E aqui, como a gente adicionou o bin validation do Spring, a gente vai ter aqui a anotação @cpf, que já vai validar se o CPF é válido. A gente pode até passar uma mensagem aqui. A mesma coisa aqui para o e-mail. Então, o e-mail também é nullable. Quer dizer, perdão, ele não é nullable, ele também é unique, foi isso que eu quis dizer. E a gente também tem aqui uma anotação lá do bin validation, que é a anotação e-mail para validar se esse e-mail informado é válido. A mesma coisa para senha. Então, nullable false, nesse caso não é unique. E aqui pro tipo de usuário também. O tipo de usuário eu vou alterar o nome da coluna aqui. Também vou dizer que o nullable é false. E como ele é um enum, eu preciso adicionar aqui o enumerated. E eu vou passar o enum type como string. Para na hora que persistir a informação, ele persistir ou usuário ou lojista. E não a ordem que eles são definidos aqui no meu enum. A minha classe de modelo está finalizada. Podemos partir agora para o repository. Então, eu vou criar aqui também um novo pacote, o repository. Aqui dentro do pacote de repository, eu vou criar o usuário repository, que como a gente está trabalhando com string, é uma interface. Eu preciso anotar com @repository, e aqui basicamente eu faço um extend de JPA repository. Passando aqui então o usuário e a chave primária dele, que nesse caso é o UUID. Nosso repository está finalizado, não temos o que fazer por enquanto. Deixa eu fechar aqui algumas classes que a gente não vai mais utilizar. Nós podemos partir agora para a criação do nosso repository, perdão, do nosso controller. Bora lá? Eu vou criar aqui mais um pacote chamado controller. Nesse pacote controller, eu vou criar uma classe usuário controller. Essa minha classe, ela vai ser anotada com o REST controller, para dizer que é um controlador REST. E eu vou também anotar aqui com request mapping, passando o endpoint da minha API. Então eu quero que fique em /API /usuários. Aqui agora a gente vai ter dois endpoints. A gente vai trabalhar só com get e com post, tá? Então eu vou criar aqui um get mapping. O get mapping ele vai me retornar um response entity de list, de page, aliás, perdão. Daqui a pouquinho aqui o page do Spring Data, tá? Daqui a pouquinho a gente tipa essas variáveis certinho. Eu vou chamar de findAll. Eu vou receber por parâmetro duas informações, porque a gente vai paginar os dados da nossa API. Então eu vou receber o page size e o número da página. Vamos lá. Eu vou receber aqui com o request param, que eu vou chamar de size, e que o default value vai ser 0, um int size, e eu vou ter a mesma coisa aqui para o número da página. Eu vou chamar de page. O default vai ser 1 nesse caso, então eu tenho que inicializar a página 1. Perdão, aqui eu posso inicializar a página 0, é o size que eu tenho que ter pelo menos 1. E o meu int page. Beleza. Porém, aqui eu não quero injetar direto o repository na minha camada de controladores.
O que que nós vamos fazer? Eu vou criar mais um pacotinho aqui, que eu vou chamar de service, e aqui dentro eu vou ter o meu usuário service, ele que vai ser responsável por comunicar com o repository e ter as regras de negócio. É claro que na parte de usuário a gente não vai ter muitas regras de negócio, mas quando a gente vai fazendo transferência vai ser bem importante a gente separar essas camadas de responsabilidade. Então eu já vou criar o projeto inteiro no mesmo padrão. Então eu vou criar aqui o usuário service. Essa classe, ela é um service do Spring, então eu tenho que anotar aqui com @service, e ela vai fazer a injeção de dependência do repository. O Spring nos orienta que a gente faça a injeção de dependência por construtor e não usando o auto-wired. Então eu vou colocar aqui usuário repository, repository, e eu vou criar um construtor com todos os parâmetros. Agora o que nós podemos fazer? Definir nossos métodos aqui. Então eu vou ter um método que vai retornar a página, vou deixar assim, sem tipar por enquanto, que eu vou chamar de findAll. Esse meu método aqui, ele vai receber o int size e o int page que a gente recebeu lá anteriormente. Aqui eu vou chamar como um var, então eu vou chamar de usuários, e eu vou chamar o meu repository.findAll, e aqui o findAll do Spring, ele aceita uma série de parâmetros. Nós vamos utilizar esse daqui do pageable. Então eu vou criar aqui um page request.off, que ele recebe o page number e o page size. Então o meu page number é o page e o meu page size é o próprio size. E eu poderia retornar essa informação aqui diretamente. Porém, dessa forma, a gente estaria retornando a minha classe de modelo, o que não é recomendado. É interessante que a gente trabalhe com DTO para retornar as informações. Então, eu vou criar mais um pacotinho aqui, que eu vou chamar de DTO. E nesse caso, nós vamos criar dois DTOs. Um DTO específico para request e um DTO específico para response. Nós vamos criar agora o de response. Então, eu vou chamar aqui de usuário response, que é quando a gente estiver retornando uma informação na API. E ele vai ser um recorde por simplicidade. O que nós vamos ter no response da nossa informação? Nós vamos ter o ID, o string nome, o string CPF, o string do e-mail, a senha nós não vamos retornar, e a gente pode retornar o tipo do usuário também nessa API. E, como eu já sei que a gente vai precisar, eu já vou deixar criado aqui, nós vamos criar um método estático que recebe uma classe de usuário e retorna um usuário response. Então, eu vou colocar aqui um método estático, que eu vou chamar de from, que vai receber um usuário normal, a minha classe de modelo. E eu vou retornar um novo usuário response, passando então as informações. Então vai ser usuário.getID, usuário getNome, usuário.getCPF, getEmail e tipo usuário. Beleza, nosso DTO de response já está feito. Aqui no service, então, o que eu vou fazer é o seguinte. Antes de retornar, eu vou fazer um map aqui e eu vou chamar o meu usuário response.from. Assim, antes de ele retornar a informação, ele vai mapear e converter todos os meus usuários para um DTO. E agora já consigo tipar aqui a minha variável. Vai ser uma page de usuário response. Beleza, já parou de dar o erro. A gente pode voltar aqui no nosso controller e fazer a implementação dele agora. O que eu vou fazer? Eu vou injetar também o meu service. Então, eu vou ter aqui o usuário service. Eu vou injetar via construtor. E aqui, no meu método do controlador, basta eu retornar o service.findAll, passando o size e o page. E agora eu também já consigo tipar essa informação aqui. Então, usuário response. Opa, é que eu coloquei aqui como response entity, né? Ele está dando erro. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é response entity.ok, e daí sim passar o retorno do meu service. Porque aqui é uma boa prática no Spring a gente retornar como response entity. Bora executar o nosso projeto e ver se está tudo funcionando? Então, vou abrir aqui minha classe de application e vou executar. Beleza. A princípio, tudo funcionando. Eu tenho aqui no meu Postman, eu vou deixar para vocês também, já as requests que nós vamos utilizar. Se eu fizer o get aqui agora, ele está funcionando, porém ele trouxe uma página em branco porque a gente ainda não salvou nenhum usuário. Então vamos fazer o post do usuário agora.
De volta aqui no nosso projeto, vamos criar então agora a criação de usuário. Eu já estou aqui no meu usuário controller, a gente vai criar o endpoint post. Então vai ser um post mapping, vai ser um response entity de usuário response, nesse caso ele vai retornar só o usuário que eu acabei de criar, e eu vou chamar de save. Esse meu método save, ele vai receber um objeto do tipo usuário request, que nós ainda não temos e vamos criar agora. Então, vamos deixar ele aqui. Aqui no meu pacotinho de DTO, eu vou até duplicar o meu usuário response, porque vai ser bem parecido. Só vou renomear para usuário request. E a diferença aqui é que nós não vamos receber mais o UID, e nós vamos passar a receber a string da senha também. E esse método estático aqui, nós também vamos precisar. Porém, agora vai ser o inverso. Nós vamos devolver uma entidade de usuário. Então, eu vou criar aqui um public static usuário, que vai ser a partir de um usuário request. E eu vou retornar um novo usuário. E aqui eu utilizo aquele construtor com parâmetros. Foi por esse motivo que lá na hora de criar o construtor eu tirei o ID. Aqui nós não temos o ID, a gente está criando a informação. Então eu vou colocar aqui como request.nome, request.cpf, request.email, ficou duas vírgulas, request.senha e request.tipo usuário. Ah, faltou o nome do método aqui. Então é from. Aliás, o nome do método é aqui. Agora sim, nosso método está feito. E aqui a gente já pode importar então agora o nosso método certinho. Eu vou salvar aqui uma variável usuário, que vai ser o meu service.save. Esse método lá no meu service ainda não existe, mas a gente já vai imaginar que ele exista, tá, pessoal? Então vamos desenvolver ele aqui agora. Posso dar um Alt Enter, que eu já crio o objeto. E eu vou retornar um usuário response também. Então vai ser um método save, que ele recebe o usuário request e retorna o usuário response. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou salvar o meu usuário, então vai ser request. Aliás, vai ser usuário request. From, então request. Eu vou chamar o meu repository .save, passando ao usuário. Eu vou salvar isso daqui também numa variável, então usuário save. E eu vou retornar um usuário response.from, o meu usuário save. Então, eu converto o DTO que eu recebi para uma classe de modelo, eu salvo e recupero essa informação através do meu repository, e eu retorno um usuário response lá do meu DTO. Aqui na parte do service está concluído. Aqui no meu endpoint, o que eu tenho que fazer agora é o seguinte, só retornar a informação, response.entity.ok, usuário. Aliás, eu acho que a gente pode utilizar de uma melhor forma. A gente pode colocar aqui .status, que vai ser 201, porque o status created, e agora sim o .body, e daí um .build aqui no final. Não tem .build? Então, sem o .build. Então a gente passa só o status 201 e o body com o nosso usuário que a gente criou. E o nosso endpoint está criado. Vamos testar? Eu vou rodar aqui a aplicação novamente, eu tinha parado a execução. Beleza, a aplicação subiu sem problemas. Aqui no meu Postman, eu já tinha preparado dois posts para a gente realizar. Então eu tenho aqui um post para usuário, um usuário fake aqui com o João da Silva, um CPF, um e-mail e uma senha e o tipo de usuário. Vou fazer o send aqui. Opa, deu algum errinho, vamos ver o que aconteceu. De volta aqui, eu já encontrei meu errinho, faltou a gente colocar aqui o request body, para eu dizer que o meu usuário request ele vem através do body da requisição. Então eu vou pausar aqui a minha execução, já finalizou, vou subir novamente. Beleza, subiu, vamos testar de novo. Então eu vou enviar novamente a requisição. Agora sim, ele já retornou aqui o meu João da Silva com um ID que ele gerou automaticamente. Se eu fizer aqui o meu find all de novo,
já tem aqui a informação do usuário, inclusive sem a senha, que foi o que a gente mudou lá no nosso DTO. Se eu fizer um post de novo desse usuário, vai dar erro, porque a gente tem restrição de duplicidade tanto do e-mail como, aliás, tanto do CPF como do e-mail. A gente vai tratar melhor essas validações no próximo vídeo. Mas eu posso fazer aqui um post de lojista também. Então, criou aqui, meu lojista está salvo. Se eu fizer um find all, agora eu vou ter... Opa. Beleza, aqui o que está acontecendo? Na verdade, ele não buscou os dois, né? Mas é porque, se vocês lembrarem aqui, nós colocamos que o size e o padrão é 1. Então, a gente está buscando de 1 em 1. Eu poderia aumentar esse size aqui para um 10, por exemplo. Ou eu posso adicionar aqui um parâmetro, size, e vou dizer que o size é 10. Agora ele trouxe as duas informações para mim. Então, tanto o João como o lojista. Pessoal, esse primeiro vídeo está ficando por aqui. Nesse vídeo nós criamos toda a parte de modelagem de dados do usuário e também as APIs para criação e leitura dos usuários já com paginação. No próximo vídeo nós vamos criar a funcionalidade de transferência e também criar as validações de regra de negócio com exceções específicas e tratamento de erros. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que, mesmo que de uma forma muito rápida, vocês possam ter aprendido um pouquinho de como é trabalhar com o Spring para a criação de APIs. Nos próximos vídeos nós vamos cada vez mais nos aprofundar e entender conceitos mais avançados. Até o próximo vídeo. Tchau!